Existe uma realidade que raramente é dita, mas que atua como o alicerce invisível sobre o qual se constrói ou se destrói o seu destino. A maioria das pessoas acaba sabotando a própria jornada, não por falta de competência, não por ausência de sorte, mas por um erro simples e devastador: a incapacidade de guardar seus próprios segredos. Sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. O fracasso de muitos planos não reside na dificuldade da execução, reside no excesso de exposição. Cada vez que você decide abrir a boca para narrar seus desejos, seus passos futuros ou até mesmo os obstáculos que enfrenta, você está, na verdade, entregando o controle da sua narrativa para mãos alheias. Ao falar, você convida a dúvida, a inveja, o julgamento e a interferência externa para dentro de um espaço que deveria ser sagrado. Essa energia vital que você dispersa ao tentar explicar sua visão nunca retorna para você da mesma forma. Ela se dilui no ruído das opiniões de quem nunca construiu nada. Ao longo de décadas acompanhando pessoas em processo de transformação, percebi algo que se repetia com assustadora consistência. Aqueles que escalam os níveis mais altos da vida não são necessariamente os mais dotados intelectualmente. São os que possuem maestria no autocontrole emocional e sabedoria no silêncio. Eles compreendem que calar não é um sinal de timidez ou hesitação, é uma armadura estratégica de proteção. Quanto mais você comunica suas intenções, mais pontos cegos você cria para si mesmo, tornando-se um alvo fácil para a desmotivação alheia. O poder real é cultivado na quietude. Se você tem se sentido exausto, sem direção, ou como se sua chama interna estivesse se apagando, peço que olhe com atenção para suas conversas recentes. Provavelmente você está entregando partes preciosas da sua alma a indivíduos que não possuem a estrutura emocional para honrar esse conteúdo. Meu objetivo aqui é despertar em você a percepção de que o silêncio é a ferramenta mais poderosa da inteligência emocional. Hoje, vamos explorar as 4 áreas fundamentais da sua existência que devem ser mantidas sob absoluto sigilo, pois são elas que sustentam sua resiliência e garantem que seu progresso ocorra de forma inabalável. Se você já sentiu que um projeto promissor murchou logo após contá-lo para alguém, se já se sentiu julgado por sonhos que ainda estavam em fase de semente, você está prestes a entender o mecanismo psicológico por trás disso. Esta não é uma conversa trivial sobre etiqueta social, é um chamado profundo para que você assuma as rédeas da sua gestão emocional e do seu caráter. Dominar a arte de se preservar permite que você caminhe com uma lucidez que a maioria jamais conhecerá. A prudência não significa se esconder do mundo, significa governar sua própria vida com a sabedoria de quem sabe que nem todo solo é fértil para suas sementes. Em minha prática clínica e nas minhas observações sobre o comportamento humano, percebi um padrão claro: planos não fracassam porque são inviáveis, fracassam porque são expostos antes de possuírem raízes profundas. Quando você anuncia uma meta, experimenta uma satisfação imediata, uma espécie de recompensa falsa que engana seu sistema de motivação interna, fazendo-o sentir como se já tivesse conquistado o objetivo. Isso mata o ímpeto necessário para a ação real. Você gasta sua convicção interna tentando convencer os outros, e quando as críticas ou o descaso alheio surgem, sua determinação já está fragilizada. A grande maioria das pessoas destrói seus castelos antes mesmo de colocar o primeiro tijolo, simplesmente porque falaram demais. Existe uma força profunda no trabalho realizado discretamente. É o ímpeto que surge quando você avança sem a necessidade de aplausos, sem buscar a validação de quem está de fora, sem pedir permissão para ser quem você nasceu para ser. A verdadeira disciplina é forjada nesse isolamento produtivo.
Ser disciplinado não é gritar aos quatro ventos o que você vai realizar, é deixar que seus resultados façam o barulho por você. Ao compartilhar seus planos, você transforma um compromisso solene consigo mesmo em uma mera pauta de discussão para terceiros. O desejo é algo volátil. Mantê-lo sob pressão, em silêncio, é o que o transforma em diamante. Guardar seus objetivos exige que você resista à tentação de ser admirado por algo que ainda não é realidade. Suas metas não precisam de uma plateia curiosa. Elas precisam de um executor incansável. No momento em que você decide proteger sua visão, algo profundo muda em sua psicologia. Você se torna mais denso, mais focado e muito mais exigente com sua própria performance. Você para de desperdiçar energia explicando o porquê e passa a investir tudo no como. Esse isolamento intencional eleva sua autoestima a níveis que nenhuma aprovação externa conseguiria alcançar. Pense em quantas vezes sua motivação foi drenada por um comentário sarcástico ou por uma dúvida semeada por alguém próximo. Você acreditava estar firme, mas as palavras alheias funcionam como pequenas fissuras em uma represa. Pequenas, mas capazes de causar um rompimento total. Pessoas emocionalmente inteligentes protegem seus projetos como se fossem chamas frágeis em meio a uma ventania. Suas ideias são sagradas, não por serem infalíveis, mas por serem a manifestação da sua identidade única. Ninguém tem o direito de acessar sua visão antes que ela se materialize. A visão foi entregue a você e não ao coletivo. O que hoje é apenas um pensamento sutil pode se tornar o alicerce que sustentará a sua posteridade. Mas somente se você for o guardião desse segredo. Não existe evolução significativa sem uma estação de recolhimento. Se você deseja que sua vida tome um rumo de excelência, comece protegendo sua energia de forma radical. Ao fazer isso, você perceberá que a necessidade de anunciar cada passo simplesmente desaparece. Você começa a se sentir valioso, não pelo que os outros pensam, mas pela integridade do seu compromisso privado. Os verdadeiros vencedores não são os que mais discursam, são os que mais produzem. Eles não compartilham intenções, eles apresentam fatos consumados. Ao manter suas metas guardadas até que se tornem inquestionáveis, você experimenta uma paz mental soberana. É a tranquilidade de saber que seu amanhã está sendo arquitetado longe da poluição sonora das opiniões alheias e de qualquer forma de sabotagem inconsciente. O silêncio não é uma prisão, é um acelerador de foco que remove as distrações e aproxima você da realização. Hoje, mais do que nunca, é vital resguardar o que você está construindo. Ao fazer isso, você descobre uma força que não depende de validação, de testemunhas ou de incentivos superficiais. E então, quando o sucesso finalmente se manifestar, você não precisará dar explicações. Sua realidade falará por si mesma. Esse é o segredo de converter sonhos em monumentos sólidos. Agir antes de falar. Existe um ponto crucial que muitos ignoram e que vejo repetidamente no meu consultório. Suas vulnerabilidades emocionais não são defeitos, mas expô-las de forma indiscriminada é um erro estratégico gravíssimo. Toda vez que você revela seus temores mais profundos, suas inseguranças ou suas feridas para quem não possui maturidade emocional, você está entregando as chaves da sua mente para possíveis invasores. Mostrar sua dor para qualquer pessoa não é sinal de autenticidade, é sinal de imprudência. Nem todos que demonstram interesse em ouvir suas batalhas estão interessados em sua cura. Muitos buscam apenas conhecer seus pontos de ruptura. Suas emoções são instrumentos de navegação, mas são extremamente sensíveis. Se expostas ao julgamento de mentes que não possuem a envergadura necessária para compreendê-las, você acaba carregando um fardo duplo, a sua dor original e o peso da interpretação distorcida dos outros. A maioria das pessoas é incapaz de lidar com a complexidade das feridas alheias. Alguns vão diminuir seu sofrimento, outros vão usá-lo como munição em momentos de conflito,
E outros ainda sentirão uma satisfação silenciosa ao perceberem que você também é frágil. Por isso, quem deseja alcançar a maturidade emocional precisa aprender a processar seu mundo interior de forma privada. Não se trata de repressão, trata-se de proteção de alto nível. Quando você permite que qualquer pessoa acesse suas lutas internas, você se torna dependente de conselhos superficiais e de validações que enfraquecem sua capacidade de autorregulação. Essa dependência cria uma submissão invisível, onde sua estabilidade passa a depender do humor ou da opinião alheia. Ao contar seus medos, você os alimenta. Você lhes dá uma forma maior do que realmente possuem. Quando você os enfrenta no silêncio da sua própria análise, você os reduz ao que eles realmente são, desafios a serem superados. A verdadeira força de caráter não é exibida em desabafos públicos. É construída no enfrentamento solitário das próprias sombras. Ninguém precisa ter o mapa das suas cicatrizes. Se alguém conhece exatamente onde dói, saberá exatamente onde golpear. Muitas vezes, o dano não vem da maldade deliberada, mas da incapacidade das pessoas de guardarem o que ouviram ou de falarem sem pensar nas consequências. Lembre-se sempre: nem todo mundo que escuta suas fraquezas tem um coração preparado para protegê-las. Para muitos, sua dor é apenas entretenimento, um detalhe curioso para ser comentado em outros círculos. Em décadas de prática clínica, aprendi que a prudência emocional é a base da liberdade. Se você quer avançar sem amarras, comece organizando seu caos interno em segredo. Aprenda a se acolher sem precisar do eco de terceiros. A compreensão de si mesmo é o pilar do seu poder pessoal. Quando você se torna o gestor soberano da sua mente e da sua história, você retoma a autoridade sobre sua existência. Ninguém pode manipular o que desconhece. Ninguém pode usar contra você o que você nunca pronunciou. Ninguém pode enfraquecer quem resolveu suas pendências internas no tribunal da própria consciência. Quero que você reflita agora sobre algo que pode transformar profundamente sua forma de interagir com o mundo. Qual foi a insegurança ou o medo que você compartilhou com alguém e que pouco tempo depois você se arrependeu profundamente de ter revelado? Se sentir que precisa liberar esse peso, deixe seu relato nos comentários. Sua verdadeira mudança começa com a honestidade diante do espelho, não diante da multidão. Existe uma lição de vida que muitos só compreendem após grandes perdas. Seus conflitos pessoais são terrenos sagrados. O que você enfrenta no íntimo da sua alma, os dilemas que perturbam seu sono, as angústias que pesam no seu cotidiano, não deve ser exposto a ouvidos desqualificados. Cada vez que você escancara seu coração sem critério, você fica à mercê da incompreensão alheia. As pessoas, em sua maioria, não reagem com empatia real. Elas reagem a partir dos seus próprios filtros, preconceitos e limitações. Isso acaba gerando uma ferida maior do que o problema original. Suas batalhas internas são, na verdade, processos de lapidação de caráter. São momentos de transição, de decisões difíceis, de crescimento que requer foco total. Ao compartilhar essas questões com quem não compartilha sua visão ou seus valores, você permite que a ignorância alheia contamine sua percepção. Uma opinião descuidada pode plantar sementes de dúvida onde antes havia convicção. Pode gerar vergonha onde deveria haver orgulho pelo esforço de superação. Dilemas íntimos são resolvidos com introspeção profunda e, quando necessário, com ajuda profissional qualificada, não com exposição em praça pública. Há lutas que não precisam de audiência, precisam de compreensão interna. Ao falar excessivamente sobre suas dificuldades, você dilui sua força de reação e se desconecta da sua intuição. Você passa a procurar bússolas externas quando o norte está dentro de você. Essa busca por apoio emocional constante em fontes inadequadas faz com que você perca a capacidade de decidir por si mesmo e de arcar com as consequências das suas escolhas. Muitos perdem o controle das suas trajetórias porque fornecem contexto demais a quem não deveria ter acesso a nenhuma informação. Explicam seus medos e seus traumas,
acreditando que os outros ajudarão a carregar o fardo. Mas a verdade é que ninguém pode percorrer o seu caminho por você. Ao contar seus problemas para quem não tem sua envergadura mental, você recebe conselhos que, além de não servirem para a sua realidade, podem levar você ao retrocesso. O silêncio nesse contexto é um ato de respeito supremo pelo seu próprio processo de cura e evolução. Nem tudo precisa de legenda, nem tudo precisa ser postado ou discutido em mesas de bar. Existem fases da vida onde o melhor suporte que você pode se dar é a sua própria companhia, observando seus padrões, corrigindo rotas e aprendendo com as falhas, sem o peso do olhar julgador da sociedade. Seus problemas são o laboratório onde sua força é testada. E esse laboratório deve ser restrito. A pessoa que aprende a resolver suas pendências internamente torna-se uma rocha, estável, confiável e inabalável. Não porque não tem problemas, mas porque sabe exatamente onde depositá-los. Entende que certas conversas pertencem apenas ao silêncio do seu quarto ou ao ambiente seguro de uma terapia. Até encontrar alguém que realmente provou ser um porto seguro, o mais inteligente é manter seus assuntos privados sob sete chaves. Quando você para de ventilar seus conflitos, sua mente se torna mais nítida, suas decisões ficam mais precisas, você se torna menos dependente da aprovação social. Você descobre que seus problemas não são sua identidade, são suas ferramentas de ensino. E eles funcionam muito melhor quando não são distorcidos por interpretações alheias. Proteger sua dor é um ato de amor próprio e inteligência estratégica. A força verdadeira é construída no anonimato das suas batalhas e na cura sem plateia. A vitória sobre si mesmo não se anuncia com trombetas, ela se manifesta na transformação da sua postura diante da vida. Há um conceito fundamental que dita a qualidade da sua existência e que vejo sendo ignorado repetidamente. Seus triunfos não existem para serem exibidos, existem para serem consolidados. Sua evolução financeira não deve ser tema de bate-papo, deve ser objeto de uma gestão racional e silenciosa. Cada vez que você ostenta seus ganhos ou detalha seu progresso material, você atrai as projeções de frustração de todos ao seu redor. Essas projeções criam uma pressão invisível que pode turvar seu julgamento e comprometer seus próximos passos. O que deveria ser um marco de liberdade torna-se uma vitrine para a cobiça e para a expectativa alheia. Por isso, a prosperidade exige discrição absoluta. O sucesso precisa de privacidade para se tornar sólido. Seus resultados falam por si mesmos quando são autênticos. Eles não precisam de marketing pessoal ou de validação constante. As conquistas obtidas com suor, renúncia e disciplina tornam-se verdadeiramente suas apenas quando você decide que elas não serão moeda de troca para conversas fúteis. Muitos não vibram com o seu sucesso, eles o medem para ver se você os ultrapassou. Não buscam inspiração no seu progresso, sentem o desconforto da própria estagnação refletido na sua vitória. Mesmo que não admitam, as atitudes mudam, os comentários tornam-se ácidos, o julgamento velado começa a cercar sua energia. Ouvir demais quem nunca construiu nada acaba contaminando sua clareza de propósito. Ao manter sigilo sobre sua saúde financeira e seus avanços, você protege não apenas seu patrimônio, você protege sua paz de espírito. Você passa a operar a partir de uma posição de poder superior, a posição de quem não precisa provar nada a ninguém. Essa é a essência do êxito real, aquele que se manifesta em ações e estabilidade, não em aparências ou postagens em redes sociais. O sucesso deve ser medido pela sua liberdade interna e pela sua tranquilidade, não pelo impacto visual que causa nos outros. Quando você absorve essa verdade, uma liberdade imensa toma conta de você. Você percebe que sua vida não é um palco para entretenimento alheio, é uma obra em construção constante. Se você expõe seus rendimentos ou seu padrão de vida, atrai inevitavelmente críticas ou solicitações que jamais pediu.
Uns dirão que você teve sorte, outros que você é ganancioso, e enquanto eles debatem, você desperdiça energia emocional em explicações desnecessárias. As pessoas só veem o topo da montanha, jamais as avalanches que você sobreviveu, os riscos que assumiu sozinho ou as noites em claro que moldaram a sua vitória. Como não conhecem o preço pago, jamais saberão valorizar o prêmio. O crescimento sólido exige um ambiente livre de ruídos e interferências. Ao manter suas conquistas em silêncio, você constrói uma fortaleza impenetrável, onde suas decisões são baseadas na sua visão de longo prazo e não na pressão por status. É nesse refúgio privado que o sucesso se torna sustentável e duradouro. A pessoa que prospera sem alarde descobre uma vida de significado muito mais profundo, onde a satisfação vem do autorrespeito e não do aplauso. A verdadeira riqueza é o poder de crescer sem que ninguém consiga interferir no seu fluxo. Lembre-se, o que é celebrado em silêncio tem raízes muito mais profundas. Não está exposto à erosão da inveja ou da curiosidade tóxica. Quando sua evolução é interna, seu poder se torna uma parte indissociável de quem você é e nada externo pode retirá-lo de você. Proteger seus resultados é garantir seu futuro, guardar suas conquistas é preservar sua liberdade. Hoje deixo com você a lição mais importante de todas. Sua realidade não depende do relato de ninguém para ter valor. O êxito é gestado na quietude, fortalecido na discrição e desfrutado na paz do anonimato. Quando o dia chegar em que sua vida for a prova viva da sua vitória, você não precisará dizer uma única palavra. Sua nova existência será o seu maior discurso, sua disciplina será a sua marca e sua transformação será o legado que ninguém poderá apagar. Se você chegou até aqui e deseja continuar aprendendo a dominar sua mente e sua vida, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo conteúdo. O silêncio nesse contexto é um ato de respeito supremo pelo seu próprio processo de cura e evolução. Nem tudo precisa de legenda, nem tudo precisa ser postado ou discutido em mesas de bar. Existem fases da vida onde o melhor suporte que você pode se dar é a sua própria companhia, observando seus padrões, corrigindo rotas e aprendendo com as falhas, sem o peso do olhar julgador da sociedade. Seus problemas são o laboratório onde sua força é testada, e esse laboratório deve ser restrito. A pessoa que aprende a resolver suas pendências internamente torna-se uma rocha, estável, confiável e inabalável. Não porque não tem problemas, mas porque sabe exatamente onde depositá-los. Entende que certas conversas pertencem apenas ao silêncio do seu quarto ou ao ambiente seguro de uma terapia. Até encontrar alguém que realmente provou ser um porto seguro, o mais inteligente é manter seus assuntos privados sob sete chaves. Quando você para de ventilar seus conflitos, sua mente se torna mais nítida. Suas decisões ficam mais precisas. Você se torna menos dependente da aprovação social. Você descobre que seus problemas não são sua identidade, são suas ferramentas de ensino, e eles funcionam muito melhor quando não são distorcidos por interpretações alheias. Proteger sua dor é um ato de amor próprio e inteligência estratégica. A força verdadeira é construída no anonimato das suas batalhas e na cura sem plateia. A vitória sobre si mesmo não se anuncia com trombetas. Ela se manifesta na transformação da sua postura diante da vida. Há um conceito fundamental que dita a qualidade da sua existência e que vejo sendo ignorado repetidamente. Seus triunfos não existem para serem exibidos, existem para serem consolidados. Sua evolução financeira não deve ser tema de bate-papo, deve ser objeto de uma gestão racional e silenciosa. Cada vez que você ostenta seus ganhos ou detalha seu progresso material, você atrai as projeções de frustração de todos ao seu redor. Essas projeções criam uma pressão invisível que pode turvar seu julgamento e comprometer seus próximos passos. O que deveria ser um marco de liberdade torna-se uma vitrine para a cobiça e para a expectativa alheia. Por isso,
A prosperidade exige discrição absoluta. O sucesso precisa de privacidade para se tornar sólido. Seus resultados falam por si mesmos quando são autênticos. Eles não precisam de marketing pessoal ou de validação constante. As conquistas obtidas com suor, renúncia e disciplina tornam-se verdadeiramente suas apenas quando você decide que elas não serão moeda de troca para conversas fúteis. Muitos não vibram com o seu sucesso, eles o medem para ver se você os ultrapassou. Não buscam inspiração no seu progresso, sentem o desconforto da própria estagnação refletido na sua vitória. Mesmo que não admitam, as atitudes mudam. Os comentários tornam-se ácidos. O julgamento velado começa a cercar sua energia. Ouvir demais quem nunca construiu nada acaba contaminando sua clareza de propósito. Ao manter sigilo sobre sua saúde financeira e seus avanços, você protege não apenas seu patrimônio, você protege sua paz de espírito. Você passa a operar a partir de uma posição de poder superior, a posição de quem não precisa provar nada a ninguém. Essa é a essência do êxito real, aquele que se manifesta em ações e estabilidade, não em aparências ou postagens em redes sociais. O sucesso deve ser medido pela sua liberdade interna e pela sua tranquilidade, não pelo impacto visual que causa nos outros. Quando você absorve essa verdade, uma liberdade imensa toma conta de você. Você percebe que sua vida não é um palco para entretenimento alheio, é uma obra em construção constante. Se você expõe seus rendimentos ou seu padrão de vida, atrai inevitavelmente críticas ou solicitações que jamais pediu. Uns dirão que você teve sorte, outros que você é ganancioso. E enquanto eles debatem, você desperdiça energia emocional em explicações desnecessárias. As pessoas só veem o topo da montanha, jamais as avalanches que você sobreviveu, os riscos que assumiu sozinho ou as noites em claro que moldaram a sua vitória. Como não conhecem o preço pago, jamais saberão valorizar o prêmio. O crescimento sólido exige um ambiente livre de ruídos e interferências. Ao manter suas conquistas em silêncio, você constrói uma fortaleza impenetrável, onde suas decisões são baseadas na sua visão de longo prazo e não na pressão por status. É nesse refúgio privado que o sucesso se torna sustentável e duradouro. A pessoa que prospera sem alarde descobre uma vida de significado muito mais profundo, onde a satisfação vem do autorrespeito e não do aplauso. A verdadeira riqueza é o poder de crescer sem que ninguém consiga interferir no seu fluxo. Lembre-se, o que é celebrado em silêncio tem raízes muito mais profundas. Não está exposto à erosão da inveja ou da curiosidade tóxica. Quando sua evolução é interna, seu poder se torna uma parte indissociável de quem você é, e nada externo pode retirá-lo de você. Proteger seus resultados é garantir seu futuro. Guardar suas conquistas é preservar sua liberdade. Hoje, deixo com você a lição mais importante de todas. Sua realidade não depende do relato de ninguém para ter valor. O êxito é gestado na quietude, fortalecido na discrição e desfrutado na paz do anonimato. Quando o dia chegar em que sua vida for a prova viva da sua vitória, você não precisará dizer uma única palavra. Sua nova existência será o seu maior discurso. Sua disciplina será a sua marca. E sua transformação será o legado que ninguém poderá apagar. Se você chegou até aqui e deseja continuar aprendendo a dominar sua mente e sua vida, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo conteúdo.